Olá, me chamo João, tenho cabelos pretos e ondulados, tenho olhos de cor castanho escuro, tenho nariz e orelhas grandes, uso um aparelho dentário autoligado, tenho a cor de pele negra e uso um bobojaco cinza. Olá pessoal, meu nome é Cauã, tenho 19 anos, sou homem branco com cabelos lisos, penteados para a direita. Minhas sobrancelhas são do tamanho médio, nariz tamanho médio com pontas arredondadas. Nesse exato momento estou usando uma camiseta de manga comprida vermelha e óculos preto. Também estou usando um headset preto com um microfone embutido nele. Meu nome é Fábio, sou um rapaz negro, tenho cabelo baixo, sobrancelhas grossas, um nariz arredondado. Tô usando uma camisa polo preta com detalhes vermelhos. E estou dando beleza com a mão direita para você que está nos acompanhando. Olá, eu sou o Luiz, eu sou um menino branco de cabelos encaracolados, castanho escuro, com olhos também da cor castanha escura e usando um óculos preto. Tenho um nariz de tamanho médio e estou usando uma roupa branca com a parte de cima verde com o bolso na região esquerda verde. Conhecendo o topo da hierarquia. Lá no topo da hierarquia das memórias está localizado o registrador e a memória RAM, que é as duas memórias que a gente vai falar hoje. Registrador. O registrador ele é um componente de hardware em um processador. Ele fica dentro do processador, ele trabalha em união junto com a unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. Ele é responsável por armazenar dados temporários que será executado pelo processador posteriormente. A memória cache, o objetivo dela é aumentar o desempenho do processador, para que ele não precise ficar sempre indo só na memória RAM, até porque a memória RAM ela é mais lenta do que a memória cache. Aqui nós temos a memória cache, temos o processador e a memória RAM. A memória cache ela é dividida em subníveis, L1, L2 e L3. O L ele significa level. Isso vai ser explicado mais para frente e em outro slide. Bom, para a gente entender a memória cache, eu vou explicar aqui um conceito dela. Ela é como se fosse um módulo da memória RAM. Sendo assim, ela é uma memória RAM com um tamanho diminuído. Só que isso não significa que elas são iguais no quesito tecnologia e funcionamento. A única similaridade entre essas duas memórias é que são voláteis e guardam dados temporários. Assim, memória volátil é aquela memória que ela precisa de energia para guardar esses dados. Então, quando você desliga ou reinicia seu computador, esses dados desaparecem. Para a gente entender um pouco sobre a memória cache, a gente precisa entender outros componentes. Por exemplo, o HD. A gente sabe que o HD ele guarda programas e também guarda nossos arquivos. Vou dar um exemplo aqui. Quando você abre um jogo, o processador ele vai pedir a informação lá no HD. O HD vai mandar a informação para a memória RAM. Então, o processador ele vai pegar essa informação na memória RAM e vai executar. Qual a desvantagem disso? O processo ele fica bem mais lento. Por quê? Porque a memória RAM ela trabalha com um clock mais baixo. É aí que vai entrar a memória cache. Então, quando o processador ele usa toda a memória cache para executar tarefas, ele vai lá na memória RAM e pega mais informações. Mas aí a gente pensa, então o processo não vai ficar mais lento? Não é bem assim que funciona. Por que não é assim que funciona? O processador ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe quais são as próximas etapas. Então, pela lógica, quando você já sabe o que vai acontecer, o que você faz? Você se prepara antes. Então, o processador, antecipadamente, ele já pega as informações lá na memória RAM. Então, o processo fica mais rápido por causa disso. Ele pega as informações antecipadamente e executa as tarefas que viriam depois. É assim que funciona a conversa entre o processador e as memórias. Depois que ele executa tudo, é a informação que você vai ver. Você vai ver o jogo abrindo, entendeu? Tipo, essa é a conversa entre o processador e a memória RAM. Agora sobre os registradores. A gente tem aqui uma CPU. Essa parte verde aqui, toda essa parte verde aqui, ela é a CPU. Perceba os detalhes. Aqui dentro da CPU a gente tem registradores, tem a UC, que é a unidade de controle, tem a ULA, que é a unidade lógica e aritmética. Aqui nós temos um sistema de interconexão, que é o barramento. E aqui, sistema de entrada e saída, que é os periféricos. Ele manda a instrução, vai mandar a instrução lá para o processador vai escutar essas informações e vai mandar de volta. É assim que funciona a união que eu expliquei no começo. Registradores. Para a gente entender os registradores, eles também são memórias voláteis. O número de registradores ele pode variar de acordo com a arquitetura de um processador. O número de registradores dentro de uma CPU ele pode variar de acordo com a arquitetura dela. Agora, por exemplo,
o registrador de dados. Ele vai armazenar dados, vai enviar para a CPU vai executar. Agora, o registrador de endereços de memória, ele vai usar esses endereços para um acesso mais rápido de operações de entrada e saída. Então é o seguinte, o registrador ele vai armazenar dados, e vai enviar esses dados para a unidade lógica e aritmética. Então ele armazena e envia para a unidade lógica e aritmética. Logo a unidade lógica e aritmética vai executar todas as operações lógicas e depois ela vai gerar um resultado. Esse resultado, o destino dele, ele vai ser definido pela unidade de controle. Ela pode muito bem enviar esse resultado para um registrador específico ou mandar para uma memória principal, que vai ser utilizado por um programa ou por um periférico. Então, depois de explicar sobre a memória cache e o registrador, resumidamente, a memória cache ela vai aumentar o desempenho do processador, diferentemente do registrador, que ele vai mandar instruções para a CPU executar. Então é isso. O começo da nossa apresentação foi explicando esses dois componentes. Vocês vão entender bem mais sobre eles nos próximos slides. Em relação a onde são aplicados, os registradores estão localizados dentro do processador e são usados para armazenar dados de forma temporária durante a execução de instruções. Apesar dos registradores estarem no topo da hierarquia da memória, se comparado a outros tipos, os registradores são financeiramente mais custosos e mais velozes, porém, têm uma menor capacidade de armazenamento e são bastante limitados, geralmente medidos em bits. Bom, em relação à memória cache, a memória cache, ela atua como uma intermediária entre o processador e a memória RAM, e ela é usada para armazenar dados que são acessados de forma frequente, melhorando então a performance e a eficácia do sistema. Bom, vou falar agora dos tipos de memória cache. Começando com o cache L1, que é o que fica mais próximo ao chipset, ele avalia os dados acessados recentemente pelo usuário. Assim, a função dele é determinar quais informações têm maior probabilidade de serem acessadas novamente. Então, é o quê? Aquele dado que o usuário abriu no computador, que é aquele que ele usa frequentemente, né? Tipo um Google, um aplicativo de música, né? Se ele escuta música todo dia. Então, ele fica salvo, né, na memória L1, que é a maior, onde tem os dados que têm a maior probabilidade de serem acessados novamente. Este é o primeiro espaço de armazenamento que o processador busca os dados, quando precisa encontrar certas informações. Então, é como se fosse uma hierarquia, onde o topo do cache seria o L1, onde o processador busca as informações no L1. Quando não encontradas, ele vai buscar no L2. E assim por diante, até o L3, que é o último deles. Meio que o L2 e o L3 são auxiliar ao L1, que é o principal, que está no topo, né, dessa pirâmide. Seu nível o L1 é o nível de cache com maior velocidade, porém ele é relativamente menor que os demais. Bom, agora falando do L2, ou cache secundário, é o espaço de armazenamento em que o processador realiza a segunda busca por dados após não encontrá-los no L1. No L2 são armazenadas as informações acessadas em momentos mais recentes, então não é aquela filtro, né, de que pode ser acessado frequentemente, né, é os dados acessados mais recentemente. Então é tipo as abas que tu recentemente abriu no computador. Então elas ficam salvas no cache 2, ou L2. Esse cache costuma ter velocidade de tamanho médio, devido à distância em que ela está do processador. Contudo, esse espaço é interligado com o L1 e os dados requisitados podem ser transmitidos para o primeiro nível da memória cache. Então foi o que eu falei. O processador faz a primeira busca no L1, não encontrou o dado que o processador queria, então ele busca o L2, e se ele encontrar esse dado, é transmitido para o primeiro nível da memória cache. Bom, já o cache L3, a função dele é auxiliar o L1 e o cache L2. Ele, entre os três, é o maior, é o que tem mais espaço na memória, porém é mais lento que o L1 e que o L2. Ainda assim, ele é mais rápido que a memória RAM do PC, né, do computador. Retornando já meu pensamento, né, meu exemplo é que o processador busca o dado no cache L1, se ele não encontrou, ele busca no L2, e se novamente ele não encontrar, ele faz a busca no L3. Quando encontra esse dado, é transmitido para o L2, que é transmitido para o L1, e aí sim é processado pelo processador. Bom, já saindo um pouco do cache L1, L2 e L3, temos o cache de disco. Como o nome já diz, o cache de disco é a memória de dados temporários relacionado ao armazenamento interno do computador ou dispositivo móvel. Esse cache costuma ser o nível mais lento de todos, pois busca os dados registrados na memória RAM.
Também a memória RAM é o que organiza as informações temporárias dos periféricos conectados ao PC, como por exemplo os dados em um HD externo ficarão registrados em um cache especial para esse acessório. No cache da GPU que no caso é um armazenamento temporário para renderização gráfica, ele é o cache responsável para renderização de imagens ou renderização de jogos. Ele tem um impacto na performance de jogos, então no computador gamer ele é essencial, pois ajuda na execução dos jogos sem quedas de frame ou travamentos. Normalmente, quem tem um PC gamer, eles usam uma placa de vídeo dedicada, que normalmente são muito caras, comparados a placas de vídeo integradas no processador. Porém, ele ainda assim continua sendo mais rápida e mais eficiente, né? Ajudando numa maior velocidade de renderização de imagens e de jogos. O registrador tipo base serve como endereçamento e manipulação de dados da memória. Como, por exemplo, quando temos um array de 10 inteiros, esse registrador base tem a função de tomar o endereço base como ponto de referência para acessar qualquer posição do array. Ou seja, a CPU não precisa recalcular o endereço base repetidas vezes, pois ele terá um endereço base como ponto de referência para acessar qualquer posição do array, melhorando então a eficácia e a execução do programa. Em relação aos tipos de registradores contadores, esses registradores servem para armazenar valores numéricos que são automaticamente incrementados ou decrementados durante a execução de loops, tarefas ou operações de repetições ou outras tarefas que envolvam contagem de um determinado programa. Em relação aos registradores de dados, estes são usados para armazenar valores do tipo inteiro ou pontos flutuantes. Como por exemplo, em CPUs mais antigas e mais baratas, temos um tipo de registrador de dados especial, chamado de acumulador, sendo que este é usado como recipiente onde são colocados e somados valores de cálculos e comparações. Os registradores de carga paralela, ou também chamados de deslocamento paralelo, permitem a entrada e saída de dados de forma simultânea, ou seja, o número de bits é carregado todos ao mesmo tempo, ao invés de carregados um bit por vez dentro desse registrador, melhorando então a eficácia do sistema. Como o nome já diz, esse tipo de registrador desloca os bits para a direita ou para a esquerda, sendo que, dependendo da forma de entrada ou da forma de saída de informação desse registrador, ela é classificada em 4 tipos. Primeiramente, temos a CISO, que é quando temos uma entrada em série e uma saída em série. Temos a CIPO, que é quando temos a entrada de uma informação em série e uma saída em paralelo. A PISO, uma entrada em paralelo e uma saída em série. E a PIPO, que é quando temos uma entrada em paralelo e uma saída em paralelo. Os registradores circulares são uma variação dos registradores de deslocamento, onde os dados circulam continuamente em forma de loop, onde também os bits são inseridos de um extremo a outro extremo no registrador, permitindo então uma repetição contínua de dados. A hierarquia de memória é um conceito fundamental na organização das diferentes camadas de memória em um sistema computacional, levando em consideração que existem 3 principais parâmetros: velocidade, custo e capacidade de armazenamento. Em termos gerais, quanto maior a capacidade de armazenamento de uma memória, menor a sua velocidade e menor seu custo por bit armazenado. E, por outro lado, memórias mais rápidas tendem a ser mais caras e de menor capacidade. Como pode-se ver na imagem à direita, no topo dessa hierarquia encontra-se os registradores e os caches, que são extremamente rápidos e, portanto, ideais para operações que exigem alta velocidade de resposta entre a CPU e eles. Os registradores oferecem acesso quase instantâneo a dados, enquanto os caches reduzem a latência. Abaixo dessas memórias de alta velocidade estão as memórias principais e secundárias. As principais, predominantemente, são compostas pelo RAM, e as memórias secundárias são predominantemente compostas por HDs e SSDs. Os registradores e o cache são componentes fundamentais no design de processamentos modernos, porque eles têm um papel crucial no desempenho do processador. Ambos são utilizados para aperfeiçoar a velocidade de acesso e eficácia na execução de instruções, porém eles operam em níveis diferentes com objetivos diferentes. Os registradores fornecem um acesso extremamente rápido a dados e instruções, sendo a forma mais rápida de memória disponível devido à sua localização dentro do processador. Essa velocidade de integração, ela tem uma faixa de nanosegundos, e essa rapidez reduz significativamente o tempo de espera entre operações aritméticas e lógicas, e em sua ausência, uma máquina sofreria por latência significativamente maior, por conta que, se não houvesse registradores, teria que ser armazenado diretamente buscado diretamente e armazenado diretamente no RAM,
o que faria com que processos que normalmente demorariam alguns nanosegundos demorem dezenas, centenas de nanosegundos. E também tem a incapacidade de gerenciar efetivamente operações temporárias, porque os registradores têm essa capacidade de manipular esses dados, e sem ele, cada ciclo teria que ser armazenado no RAM, o que seria um processo muito menos eficaz. Agora, sobre os caches, eles funcionam como uma memória intermediária de alta velocidade entre o processador e o RAM. Além de agilizar o processo e acesso aos dados frequentemente utilizados pelo processador, ele também armazena temporariamente de uma forma muito mais rápida do que a memória principal. Sem sua presença, cada função de uma máquina precisaria enviar códigos e conjuntos para executar programas, resultando em latência aumentada e eficiência reduzida da execução. O impacto desses combinados é a interação entre registradores e caches é crucial para a otimização dos desempenhos computacionais. Enquanto os registradores fornecem velocidade máxima para o acesso a dados e instruções, os caches expandem a capacidade de armazenamento de dados temporariamente por um tempo de acesso mais rápido que o RAM. O desempenho do sistema depende de como o processador, o cache e os registradores trabalham em conjunto. Um bom gerenciamento desses recursos pode minimizar o tempo e espera e maximizar a eficiência dos processadores e dos processos, enquanto o uso ineficiente pode levar à degradação do desempenho. Bom, em relação às tendências e avanços tecnológicos, em relação às memory caches, temos as que são adaptativas e dinâmicas, as hierárquicas e inteligentes, que organizam os dados em diferentes níveis para facilitar o acesso a elas, e temos também as que são de baixa latência e com memórias não voláteis. Já em relação aos registradores, temos, por exemplo, as que são específicas para inteligência artificial e machine learning, temos também a de baixa potência, que consome menos energia, e por fim a de multiportas e multithreads, que permitem um acesso simultâneo por múltiplos processos. Vale ressaltar que o constante avanço e das tendências tecnológicas reflete na maior eficiência, maior desempenho e menor consumo de energia para sistemas computacionais modernos. Concluindo nosso conteúdo, memória cache e registradores são importantíssimas para garantir um bom funcionamento dentro do computador. Primeiro que a memória cache vai aumentar o desempenho do processador e os registradores vão passar instruções para o processador executar. Logo a seguir vamos deixar os slides dos conteúdos que acessamos para que você também possa ter um contato com o que nós lemos. Valeu!